tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje vamos trabalhar com números decimais. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Professora Flávia, o que será que os nossos estudantes precisam ter hoje para a aula? Bom, hoje nós vamos precisar de um caderno para anotações, lápis, borracha e régua, lápis colorido e uma calculadora caso você tenha em casa. Pode ser a calculadora do celular também, se o adulto próximo permitir, né, professora? Isso mesmo. Então agora vocês vão se organizar aí e nós vamos dar um tempinho para você. Materiais organizados, então agora vamos relembrar a aula anterior? Professora Flávia, você lembra o que nós tínhamos feito? Sim, nós iniciamos a nossa aula com a história O Ende Matraca no Rabo do Crocodilo. Lembra, professora? Eu lembro. Ela tinha esquecido a cartinha no fundo da mochila e entregou para a mãe dela na última hora. E ela tinha que ir para a escola com uma roupa com cores sombrias, né? Isso mesmo, mas no final deu tudo certo, né? Ela acabou indo com a roupa do pai dela. Ela não gostou muito, mas em cima da hora foi o que deu para fazer. Veja, ela tinha um problema e conseguiu resolver. Não foi exatamente da forma que ela queria, mas conseguiu resolver. E aí, após isso, nós fizemos a resolução de diferentes problemas. E nós também aproveitamos para diversificar as estratégias nessas resoluções. Lembram-se disso? E aí ficou uma tarefinha para vocês. Então, professora Flávia, vamos lá? Vamos lá? Vamos então pensar aqui. Tarefa número 1. Complete o problema e depois resolva-o. Marcelo gosta de correr no parque onde a pista tem 1.500 metros. Professora Flávia, esse problema está completo? Não, ele só traz uma informação, que Marcelo gosta de correr no parque. E a distância que a pista tem para essa corrida. Então, nós precisamos completar. Você tem alguma ideia, professora? Sim, tem uma possibilidade. Nós poderíamos colocar assim, que ele deu 4 voltas completas nessa pista. Quantos metros Marcelo correu? Mas agora o problema ficou completo. Porém, ainda tínhamos que resolvê-lo, porque foi pedido. Como nós resolveríamos isso? Bom, professora Carla, uma volta equivale a 1.500 metros. Se ele deu 4 voltas, nós podemos fazer 1.500 mais 1.500 mais 1.500 mais 1.500, que dá 6.000 metros. Isso. Mas será que está tudo certo? Falta uma coisinha, né? E uma coisa bem importante. O que é, professora? A frase de resposta. Isso mesmo. Então, ele correu 6.000 metros. Mas nós ainda tínhamos mais uma tarefa. Vamos pensar. A tarefa era elaborar um problema usando os elementos que estão aí na sua tela. Então, no problema que você escreveu, tinha que ter esses 4 elementos. Professora Flávia, você fez um de exemplo? Sim, professora, como ali os números mostram o R cifrão, que é relacionado a dinheiro, eu pensei em algo em relação à compra de algo, né? Um objeto. Isso. Então, vamos mostrar para os nossos estudantes? Vamos lá? Ana precisa comprar uma geladeira que custa R$ 1.945. Então, veja, até aí a professora Flávia já utilizou 2 elementos que precisava. Então, ela utilizou a Ana e os R$ 1.945. Então, ainda precisamos completar esse problema, não é, professora? Sim, vamos lá. Então, vamos lá. Ela conseguiu juntar R$ 785. Quanto falta? Isso. Esse problema, vejam lá, agora está com os 4 elementos que nós pedíamos. Porém, nós não pedíamos a resolução. Mas quem resolveu, parabéns. Professora Flávia,
Você chegou a resolver? Sim, esse eu resolvi, professora. E aí trouxe a resposta. Isso mesmo. Faltam R$ 1.160. Perfeito. A professora Flávia não colocou aí a operação que ela resolveu, mas colocou sim a resposta. Então está tudo bem. Se você também resolveu o seu problema, pode deixar aí. Está tudo bem. Quando você for para a escola, você leva e mostra para a sua professora. Tudo bem? Agora sim, vamos lá relembrar uma aula passada nossa. Então, lembram-se que nós trabalhamos com os números decimais e que lá naquela época eu pedi para vocês que utilizassem a calculadora e que daí nós fazíamos 4 dividido por 10 e na calculadora nós achávamos 0,4, ou seja, 4 décimos. Estão lembrados? Não faz tanto tempo assim. Então nós vimos naquele dia também que 4 sobre 10 é igual a 0,4 e que nós lemos os dois da mesma forma, ou seja, 4 décimos. Lembram-se? Depois nós fizemos a mesma coisa com 5 dividido por 10. E aí nós fizemos a divisão na calculadora. Então 5 dividido por 10, temos lá 0,5. Muito parecido com o que está aí na sua calculadora na tela. Então nós vamos completar lá que 5 sobre 10 era igual a 0,5 ou 5 décimos. Ou seja, naquele dia, naquela aula, nós trabalhamos sobre os décimos. Lembram-se disso? Ainda naquele dia, nós pegamos a nossa régua, lembram-se? E usamos ela como um inteiro. E ela estava toda dividida, como está aqui no na nossa tela. E aí nós também escrevemos os décimos em forma de fração e depois em forma de número decimal. Lembram-se disso? E daí nós vimos que a forma de ler é igual para os dois, seja ele uma fração decimal ou um número decimal. E aí nós ainda tivemos mais uma atividade. Nós fizemos o jogo Conquistando Inteiros. Só que naquela aula nós jogamos apenas até 2 inteiros. Será que vocês se lembraram? Então hoje nós vamos nos lembrar mais um pouquinho e para isso nós vamos jogar o Conquistando Inteiros, mas agora até os 3 décimos. Vamos lá, professora Flávia? Vamos lá? Então hoje nós vamos retomar esse jogo, mas hoje nós vamos jogar até 3 inteiros, como é a proposta mesmo desse jogo. Vamos lá, professora? Vamos, eu acho que com o jogo vai ficar mais fácil para a gente entender. Isso. Então, professora Flávia, você lembra o que nós precisamos para esse jogo? Sim, nós precisamos de um tabuleiro, então no caso, um para cada jogador. Isso, lembrando que nós vamos jogar com 2 jogadores nesse momento, que um seremos nós, professoras, e o outro, os estudantes. E o que mais, professora? Nós precisamos de um dado, só que esse dado tem que ser adaptado. Então, do 0,1, um décimo, né? 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos e 6 décimos. Ou então, fazer as fichinhas com esses números decimais e colocar num saquinho para poder sortear. Isso. E aí nós ainda precisamos de 2 cores de lápis de cor. Tudo bem? Professora Flávia, você lembra como é que nós jogávamos? Sim. O primeiro jogador lança o dado e pinta na sua linha do tabuleiro a quantidade de décimos indicadas no dado ou na cartinha sorteada. O segundo jogador faz o mesmo. O jogador que completar 3 inteiros por primeiro ganha o jogo. Ah, e ele é bem tranquilo e bem fácil de jogar, né, professora Sim. Flávia? Então agora é a hora de vocês colocarem aí no seu caderno a data de hoje, o tema da nossa aula, que são números decimais, o nome desse jogo que é Conquistando Inteiros e fazer o seu tabuleiro. Mas antes eu vou dar uma dica.
Se o seu caderno é daquele pequeno, use o seu caderno deitado, porque vocês precisam fazer 3 inteiros, mas lembrando que cada um desses inteiros está dividido em 10 partes. Então, na verdade, você vai precisar de 30 partes, cada inteiro com 10 partes. Tudo bem? Então, agora um tempinho para você fazer isso. Então, estudantes, tudo organizadinho aí na sua casa? Nós aqui também nos organizamos. Então, olha lá, nós temos aqui o nosso pacotinho com as fichas de 1/10 até 6/10. E também temos o nosso dado. Então, quem não tem o dado pode fazer apenas com a fichinha. Tudo bem? Então, nós vamos fazer o seguinte, professora Flávia. Vamos começar com as fichinhas hoje? Vamos lá? Isso. E depois a gente pode jogar algumas com os dados também. Então, olha lá. Coloquei todas as fichinhas de 1/10 até 6/10 dentro do pacotinho. E nós vamos começar com quem, professora? Bom, a primeira rodada, jogador 1, é dos estudantes, professora. Isso, e depois é a vez das professoras. Então, eu vou fechar o pacote, olha, estou sacudindo e vamos ver aqui, ó. Então, pros estudantes, professora Flávia, eu acho que eles estão com muita sorte. Então, 6/10 para os estudantes. Então, vamos registrar lá. 6/10. Agora, esta fichinha, enquanto a professora Flávia registra, eu vou devolver no pacotinho e novamente, ó, sacudir para fazer o sorteio agora para as professoras. Isso, você acha que você está com sorte, professora? Olha, professora, depois desses 6/10 do estudante, ficou Vai um pouco ser difícil para nós. difícil. Então, vamos ver. Olha lá, 6/10. Eu acho que você está com sorte também, professora Flávia. Empatamos, então, professora. vamos lá. Estamos empatados. Então, agora, vou devolver os 6/10 no pacotinho. Agora, eu vou chacoalhar muito este pacote. Professora Flávia, vou retirar mais uma vez aqui do nosso pacotinho. Então, agora é vez dos estudantes. E para os estudantes, 2/10, professora Flávia. Bom, ele já tinha 6/10, professora, mais 2/10. Será que eles já completam um inteiro, professora?
Ainda não. Eles estão com 8 décimos, ainda não chegaram no inteiro. Então, falta um pouquinho. Estou devolvendo a ficha dos 2 décimos e vou chacoalhar. E agora, registro para as professoras. Então, vamos ver quanto será. Olha lá, 1 décimo, professora. Então, agora estamos perdendo. Professora Flávia, será que vamos perder hoje? Mas estamos perdendo por pouquinho, né, professora? Isso. Então, agora vamos ver se os nossos estudantes completam o inteiro, professora? Olha lá. Vamos retirar aqui uma ficha e nossos estudantes retiraram 5 décimos. Então, agora sim, vamos completar o inteiro, né, professora Flávia? Sim, até um pouquinho a mais que o inteiro, né? Isso. Então, olha lá, 5 décimos agora é o registro para os nossos estudantes. E agora vamos tirar uma ficha para as professoras. Professora Flávia, 3 décimos. Será que nós completaremos o inteiro? Nós completamos, nós tínhamos 7 décimos mais 3 décimos. Exatamente, um inteiro agora neste momento. Isso mesmo. E a partir de agora eu vou deixar as fichinhas e vamos começar com o dado? Vamos lá? Lembrando que quando nós jogamos com o dado, o que vale é o número que sair aqui em cima, tudo bem? Então vamos lá. Estudantes então agora, olha lá, 3 décimos para os estudantes. Então, vamos lá. Olha lá. Então agora os estudantes estão mais próximos dos 2 inteiros. Vamos tentar alcançá-los, professora Flávia? Vamos. Será que a gente consegue alcançar da forma que está aí? Vamos ver. Eles têm um inteiro e nós também. Agora eles têm, além do inteiro completo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 décimos. Será que a gente consegue empatar com eles, professora? Eu acho que nós temos uma pequena chance, sabe por quê? Neste dado existe a possibilidade de nós tirarmos 6 décimos e aí nós empataríamos. Vamos ver se nós temos sorte? Tomara. Jogada das professoras. Apenas 4 décimos. Mas andamos bastante aí no nosso jogo. Olha lá, chegamos perto dos estudantes. Então agora uma jogada para os estudantes. Olha lá, nossa, eles estão com muita sorte. 6 décimos para os estudantes, professora Flávia. Vamos e lá. aí, será que eles vão passar dos 2 inteiros? Acredito que sim, professora, porque só falta 4 décimos para chegar no 2 inteiros. Então, eles vão passar dos 2 inteiros, na verdade, né? Olha lá. Mas quanto será que eles vão passar desses 2 inteiros? Eles formaram 2 inteiros e 2 décimos. Isso mesmo. Então, vamos tentar alcançá-los, professora Flávia. Jogada das professoras. 4 décimos. Vamos. Quase. Daqui a pouco a gente chega, porém, a gente não vai completar 2 inteiros, não é, professora? Não, ainda faltam 2 décimos para completarmos 2 inteiros. Então, os estudantes estão com muita sorte. Agora a jogada dos estudantes. Olha lá, 2 décimos, professora Flávia. Então, vamos registrar. Agora, será que com esses 2 décimos nós agora conseguiríamos chegar até eles e empatar? Vamos ver, professora. Eles têm 2 inteiros e 4 décimos. Nós temos 1 inteiro e 8 décimos. Então, para chegar empatado com o estudante, precisamos de 6 décimos. Então, ainda temos chance, porque no nosso dado temos 6 décimos. Então, vamos lá, jogada das professoras. Mas nós não temos sorte. Apenas 2 décimos, professora Flávia. E agora sim, chegamos a 2 inteiros completinhos. Mas é a vez dos nossos estudantes. Então, vamos lá. 4 décimos para os estudantes, professora Flávia. E olha lá, eles estão bem próximos de encerrar o jogo. Quantos décimos faltam para eles, professora? Faltam 2 décimos só para eles encerrarem essa rodada. Isso. E para nós, professoras, ainda falta 1 inteiro. Mas quantos décimos nós temos em 1 inteiro? 1 inteiro nós temos 10 décimos. E agora nós teríamos chance de empatar com os estudantes nesse momento? Nesse momento não, porque o dado que nós temos vai só até 6 décimos. Isso mesmo. Então agora a gente
Infelizmente não tem como empatar nesta rodada, mas nós vamos tentar. Vamos lá. Olha lá. Eita, mas não temos sorte. Apenas 1/10. Então hoje não é nosso dia, professora Flávia. Tá e difícil. agora vamos ver quanto os estudantes vão tirar. Mas professora Flávia, será que é certeza que eles podem encerrar o jogo agora? Bom, professora, faltam 2/10 para eles conseguirem completar. Mas qual é o menor número que nós temos no dado? 1/10. Então, se eles tirarem 1/10, eles ainda não fecham esse jogo. Então, vejam, existe uma possibilidade do jogo acabar agora, mas não é certeza ainda. Vamos ver se você aí, estudante, tem sorte. Vez dos estudantes. 1/10. E olha lá, então nós ainda teríamos uma pequena chance. Mas e agora, a gente empataria com eles? Vamos ver. Para empatar com eles, nós precisamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 décimos. Então não temos chance, porque o nosso dado só vai até 6/10. Mas nós vamos jogar. Olha lá. 1/10 é muito azar, professora Flávia. Olha lá. Devagarinho, devagarinho, né? E agora, é certeza que o nosso estudante vai ganhar? Agora sim, porque eles precisam de 1/10, mesmo tirando o menor número possível, eles conseguem. Isso, então vamos ver quanto que o estudante vai tirar. Olha lá, professora Flávia, 2/10. Então eles completaram 3 inteiros e ainda sobrou 1/10 lá. Tudo bem? Professora Flávia, mas ainda teríamos uma jogada para as professoras, não teríamos? Sim, porque nessa vez começamos com os estudantes, então nós temos direito a mais uma rodada. Mas será que se a gente jogar agora, a gente tem chance de chegar em 3 inteiros? Vamos lá? Nós temos 2 inteiros e 2/10, então nós precisamos de 8/10. Então, também não temos chance, mas nós temos direito à nossa jogada, então vamos lá. Olha lá. Eita, professora Flávia, 1/10 só. 10. Hoje não era o nosso dia. Sim. Olha lá. Então, professora Flávia, agora vamos pensar. Quanto que o nosso estudante marcou aí? Bom, então vamos lá. Os estudantes, eles marcaram 3 inteiros mais 1/10. Que também podemos escrever desta forma. Isso, 3 inteiros e 1/10 também. E nós, professoras, quanto que nós marcamos? Bom, nós conseguimos 2 inteiros mais 3/10. E podemos escrever 2 inteiros e 3/10 desta forma. Isso. Então agora para vocês um tempinho para vocês registrarem a pontuação final do nosso jogo. Então, vocês terminaram a anotação do jogo. Agora vamos pensar um pouquinho sobre o jogo, professora Flávia? Vamos lá? Então, olha lá. Carlos e Nicolas estavam jogando e no momento do jogo o tabuleiro deles estava desta forma. Qual jogador chegou mais próximo de 2 inteiros? Professora Flávia, você consegue descobrir? Bom, quem está mais próximo de 2 inteiros é o Carlos. Isso mesmo, o Carlos está mais próximo aqui, ó. Então é ele mesmo. Mas vamos pensar mais um pouquinho? Quantos décimos ainda faltam para o Carlos ganhar o jogo? Bom, professora, aqui para ele chegar no 2 faltam 2/10. E do 2 ao 3, mais 10/10. Então faltam 12/10. Isso mesmo, então ali faltam 12/10 para que o Carlos consiga ganhar esse jogo. Professora Flávia, seria possível ganhar em uma jogada só? Não, porque o dado vai até 6/10 apenas. Então ele precisaria de, no mínimo, 2 rodadas. Isso mesmo. Mas vamos continuar pensando. Então agora observe a jogada seguinte dos 2 meninos. Então Carlos está agora com o tabuleiro desta forma
e o Nicolas também. Carlos estava com 1 inteiro e 8 décimos. Qual o número que o Carlos sorteou? Bom, se agora, professora, ele está com 2 inteiros e 1 décimo, então ele sorteou 3 décimos. Isso mesmo, então olha lá. Ele havia sorteado no momento do jogo, então 3 décimos, porque aí sim ele conseguiu chegar em 2 inteiros e 1 décimo. Mas ainda vamos pensar mais um pouquinho. Professora Flávia, em outra jogada os meninos estavam com o tabuleiro desta forma. Então olha lá. Nicolas estava com 16 décimos. Qual o número que ele havia sorteado? Bom, professora, aqui nós percebemos que o Nicolas tem 18 décimos. Se antes ele estava com 16, então ele sorteou 2 décimos. Isso mesmo, então olha lá. Estes 2 décimos que dava pra gente perceber ali pela contagem. Tudo bem? Então agora vamos lembrar de outras questões? Então, lembram-se que em uma aula anterior nós pegamos o nosso metro, dividimos ele em 10 partes, como está aqui, e encontramos os nossos décimos. Lembram-se disso? Pois é. E aí, naquela mesma aula, nós ainda pegamos cada um dos décimos e dividimos em 10 partes novamente. Lembram-se? E vocês se lembram o que nós havíamos encontrado, então? Vamos pensar. Então, olhem lá na tela. Nós tínhamos, então, o nosso inteiro dividido em 10 partes, que eram os décimos. Então, esse 1 décimo ainda podia ser dividido em outras 10 partes. E cada uma dessas partes seria 1 centésimo. Lembram-se disso? Então, olhem aí na nossa tela. Aí nós ampliamos o nosso décimo para você perceber essa divisão em outras 10 partes. Então agora nós temos os centésimos. Cada pequena partezinha nós poderíamos chamar de centésimo. E aí nós pegamos novamente com a calculadora, lembram-se? E lembram-se que a gente falou que toda fração também é uma divisão? Porque este traço aqui nos indica uma divisão. Então nós pegamos a nossa calculadora e dividimos 1 em 100 partes. Lembram-se? E aí no visor da calculadora apareceu 0,01. Ou seja, apareceu 1 centésimo na nossa calculadora. Portanto, 1 sobre 100 é a mesma coisa que 0,01, porque os dois estão se referindo a 1 centésimo. E é dessa forma que eu vou ler tanto a forma fracionária quanto o número decimal. Então, eles estão representando 1 centésimo. Lembram-se disso? E aí nós apresentamos a nossa reta dividida em 10 partes, mas representada através de frações. Então, 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos, e depois também vimos ela representada com número decimal, e da mesma forma eu vou ler 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos. Lembram-se disso? Pois é. E agora então vamos pensar no nosso centésimo. Agora, esta pequena partezinha aqui da nossa régua, esta parte, nós vamos pensar nela dividida novamente em 10 partes. Mas ela é muito pequenininha, né? Então vamos pensar nela, mas olhando para uma régua igual a que você tem na escola. Então aqui nesta régua nós temos novamente o nosso centésimo. Essa parte amarelinha representa 1 centésimo. E aqui em cima nós podemos ver as divisões. Então o nosso centésimo será dividido em 10 partes novamente. Então agora vamos ver na nossa tela. Aqui nós temos 1 centésimo novamente e nós vamos dividi-lo em 10 partes. Ou seja, agora o nosso metro terá 1000 partes. Olhe lá no zoom. E então, olha o que nós fizemos. Pegamos 1 centésimo,
e dividimos em 10 partes. E aí, cada uma dessas partes, nós vamos dizer que é 1 milésimo. Ou seja, em 1 metro, nós teremos 1000 partezinhas daquelas bem pequenininhas. E então, aqui nós temos 1 milésimo. Vamos pensar mais um pouquinho nesse nosso milésimo? Olha lá, então, nós podemos representá-lo 1 sobre 1000. Lembrando que este traço nos mostra que é uma divisão. Então, quando nós pegamos 1 e dividimos por 1000, nós vamos encontrar lá na nossa calculadora 0,001. Ponto? Mas por que ponto, professora? Ah, lembram-se? Eu já falei sobre isso. Normalmente, nas calculadoras, quando nós efetuamos uma divisão e que tem a parte decimal, aparece um ponto. Mas nós temos sempre que lembrar que para nós esse ponto, quando vamos registrar no nosso caderno, nós vamos registrar como uma vírgula. E aí, nós vamos lembrar que quando eu tenho 1 sobre 1000 ou 0,001, eu vou ler os dois como 1 milésimo. Então, as duas formas representam 1 milésimo. Mas então, vamos perceber isso na nossa reta? Olha lá, então aqui nós temos 1 milésimo, 2 milésimos, 3 milésimos em forma fracionária. Mas também podemos ter 1 milésimo, 2 milésimos, 3 milésimos em número decimal. Tudo bem? Então, vamos pensar um pouquinho? Olha lá, um exemplo aí. Então, 1000 milímetros formam o nosso metro. Eu já falei isso. Então, vamos perceber aí na nossa régua? Olha lá, na nossa régua de 1 metro, aqui nós demos um zoom. Aquele pequeno tracinho lá do começo é 1 milímetro. Ou seja, é 1 milésimo do metro. Tudo bem? Então agora vamos pensar isso na nossa vida cotidiana e nas nossas medições? Então vamos lá. Este parafuso que está na tela mede. Olha lá, ele está próximo de uma régua. Quanto será que ele mede? Será que ele mede 2,1 centímetros, 2,2 centímetros, 2,3 centímetros ou 2,5 centímetros? Então agora um tempinho para você pensar. Então, estudantes, conseguiram chegar a uma conclusão? Professora Flávia, como poderíamos ter pensado? Bom, professora, olhando, nós percebemos que ele mede mais do que 2 centímetros, né? Isso. E entre 0 e 1, nós temos a marcação de meio centímetro. Então, aqui nós temos meio, 1 centímetro, 1,5, 2, 2,5. Ou seja, 2,5 centímetros. Isso, então a resposta correta, letra D. Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre esse parafuso. Olha lá, ele mede 2,5 centímetros. Mas qual o comprimento desse parafuso em milímetros? Vamos pensar, ele já está em centímetros. Então, olha lá, eu vou pensar que aqui, olha, o meu centímetro é a centésima parte. Se eu pensar que do 0 até 1 nós temos 10 divisões, e depois do 1 até o 2 outras 10, nós já temos 20. Mais 5 divisões, 25.
Então teríamos 25 milímetros. Tudo bem? Mas vamos pensar mais um pouquinho. 1 metro equivale a 1000 milímetros. Como podemos escrever o comprimento desse parafuso ainda, de 25 milímetros, em fração agora do metro? Então, olhem lá, nós temos que lembrar que a fração tem que ter um traço. Se eu quero em milímetros, quer dizer que são 1000 partes. Então, nós temos aqui que 25 milímetros eu posso escrever em fração, olha lá, de 25 sobre 1000. Tudo bem? Ou seja, 25 milésimos do metro. Então, 25 milímetros equivale a 25 milésimos do metro. Tudo bem? Então, agora vamos pensar em outras questões. Observe essa reta numérica. O número decimal corresponde ao ponto assinalado nessa reta numérica é. Será que você sabe descobrir, professora Flávia? Vamos lá? Vamos analisar cada opção, professora? Isso mesmo. Então, opção A poderia ser, professora Flávia? Não, porque na opção A nós temos 0,3 e daí indicaria que nós não temos nenhum inteiro e não é o caso. Isso, é a opção B. A opção B também, ela começa com 0,23, então ali não tem nenhum inteiro, também não é o caso. Mas e o ponto que está indicado na nossa reta? Tem inteiros, professora? Sim, porque ele tem do 0 ao 1, do 1 ao 2, então, e ele tem um pouquinho para lá, ele tem um pouquinho mais do que 2 inteiros. Isso, mas será que a letra C poderia ser 2,3 ou será que a correta é 2,03? Bom, professora, agora vamos analisar que entre o 2 e o 3, nós temos dividido em 10 partes. Então, nós temos ali décimos. Então, nós vamos ter 2 inteiros e 3 décimos. Letra C. Isso, então, letra C, 2 inteiros e 3 décimos. Mas ainda vamos pensar um pouquinho mais. Então, ao corrigir as avaliações da turma do 5º ano, a professora viu que o Pedro acertou 2 décimos das questões. De que outra forma a professora poderia representar esta fração? Professora Flávia, você se lembra como representá-la? Vamos lá, nós podemos representar também com o número decimal. Isso, mas para isso a gente pode ajudar nosso estudante, não pode? Vamos relembrar aqui as nossas retas? Então, olha lá, a nossa reta está dividida primeiro em fração decimal e depois em número decimal. Professora Flávia, será que ficou mais fácil? Agora, comparando a fração decimal e o número decimal, ficou bem mais fácil de resolver. Então, nós comparamos os 2 décimos aqui e encontramos que a resposta correta é a letra C, 0,2, ou seja, 2 décimos. Tudo bem? Vamos além? Olha lá, a professora Luísa pediu aos seus estudantes que representassem o número decimal de 3 centésimos. Veja como alguns estudantes representaram e assinale a representação correta. Professora Flávia, são muitas opções, mas veja, nós queremos 3 centésimos. Como será que tem que estar a nossa reta agora? Dividida em? A nossa reta precisa estar com agora a fração dividida em 100 partes. Isso. Então agora nós vamos pensar novamente aqui. Então nós temos 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos e da mesma forma aqui embaixo com números decimais. Então 1 centésimo, 2 centésimos e 3 centésimos. Professora Flávia, ficou mais fácil para encontrar agora? Agora sim, ficou bem mais fácil. E a nossa resposta é a letra B, 0,03, ou seja, 3 centésimos. Isso mesmo. Então agora vamos pensar na nossa aula como um todo. Olha o nosso resumo aí. Então, quando um inteiro é dividido em 1000 partes iguais, cada parte é denominada de 1 milésimo e nós podemos representá-la dessas duas formas.
As frações com denominadores 10, 100, 1000 são denominadas de frações decimais. Então, agora é o momento que você vai copiar esse resumo. Tempinho para você. Resumo copiado, então agora nós teremos a nossa tarefa. Então você deve copiar esse quadro que está aí e completá-lo adequadamente. Então agora um tempinho para você. Então, estudantes, agora a tarefa já está copiada. A nossa aula para hoje era essa, espero que vocês tenham gostado bastante, porque nós gostamos, não é, professora? Sim, foi uma aula bem legal. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, estudantes, até a próxima aula.